Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela, estou aqui mais uma vez para uma videoaula sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes não é nada mais, nada menos do que a possibilidade de representar a mesma quantidade em frações diferentes. Ou seja, ao realizar a divisão do numerador pelo denominador, o resultado será o mesmo. Então, você terá duas ou mais frações distintas, porém, o resultado quociente dessa divisão será sempre o mesmo resultado. Observe aqui que eu trouxe de uma maneira bem simples a representação geométrica e também a representação numérica de frações equivalentes. Percebam, nós temos aqui um inteiro dividido em duas partes iguais. Este inteiro que foi dividido em duas partes, apenas uma parte foi utilizada, trazendo para a gente a representação numérica de um meio. Equivalentemente, temos aqui um inteiro que foi dividido em quatro partes iguais e duas partes foram utilizadas. Nesse sentido, perceba pelo desenho aqui, pela representação geométrica, de que as quantidades são equivalentes, ou seja, a mesma quantidade em um meio é a quantidade em 2/4. Então, para dar continuidade, já clica aí, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que nós possamos ter mais pessoas acessando esse conteúdo e tenha oportunidade de ter ajuda nas suas aulas cotidianas, tá bom? No seu aprendizado. Então vamos lá? O que eu quero trazer aqui para vocês? Eu disse a questão da divisão, foi? Então vamos lá, 1 dividido por 2. Ao realizar essa divisão, perceba que o meu resultado inteiro aqui é 0, porque 1 dividido por 2 traz 0 inteiro. Para que eu venha ter agora a representação decimal, eu vou acrescentar a multiplicação por 10 e uma vírgula no quociente. Então, a parte inteira 0, agora nós teremos as partes decimais. 10 dividido por 2, lembrando que a divisão é a operação inversa à multiplicação, então 5 vezes 2, exatamente 10. Então, 10 dividido por 2 será 5. 5 vezes 2, 10. Quando na multiplicação nós adicionamos as parcelas, na divisão nós subtraímos, para obtermos assim o resto. Logo, a divisão de 1 por 2 é meio como resultado, 5 décimos. Vamos verificar agora 2/4. 2 dividido por 4, certo? Novamente, 2 dividido por 4 vai me dar como inteiro 0. Sempre que você tiver uma fração própria, ela vai te dar na parte inteira o valor 0. Fica a dica. 0, multiplica por 10, acrescenta vírgula no quociente. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Realizando a subtração, 20 menos 20, 0. Perceba que os resultados foram iguais. Isso demonstra que essas duas frações são equivalentes, certinho? Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de frações equivalentes. Perceba, 1/3. Essa fração está na forma irredutível, numerador valendo 1, denominador valendo 3. Isso significa que meu inteiro foi dividido em 3 partes e apenas uma utilizada. Nesse sentido,
para encontrar equivalentes, frações equivalentes, vamos realizar a multiplicação. Se eu multiplico por 2, eu vou ter a fração, lembrando que multiplicação de frações funciona numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 1/3 é equivalente a 2/6. Se eu multiplico agora por 10, eu vou ter 2 vezes 10, 20. 6 vezes 10, 60. Então, 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 20/60 avos. E agora, se eu multiplico por 3, vamos multiplicar 1/3 por 3. Ou partir daqui mesmo, vamos partir daqui mesmo por 3. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. 60, 180 avos. Isso significa que o meu inteiro foi dividido em 180 partes e apenas 60 dessas partes foram utilizadas. Então, é bem tranquilo mesmo a compreensão de equivalência de frações. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vou fazer com 6/5. Essa fração é uma fração imprópria, certo? O meu inteiro foi dividido em 5 partes e foram utilizadas 6 partes. Professora, como funciona isso? Tranquilamente. Seu inteiro ele vai continuar sendo dividido em 5 partes. Você vai ter 5/5, que é 5 dividido por 5, mais 1/5. Você vai representar geometricamente por 2 frações. Como você vai fazer? Vou fazer essa representação geométrica para ficar mais claro. Pego o inteiro, divida ele em 5 partes, lembrando que frações é divisão em partes iguais. Ó, tem 5 partes aqui. Também 5 partes aqui em cima. Subentenda que são iguais. Então, eu vou pintar 5/5, por isso o nome dela é fração imprópria. 5/5, essa é a representação geométrica de 6/5. E vou pintar mais 1/5. Sempre entenda, o denominador é o que domina. É ele que indica em quantas partes o seu inteiro foi dividido. Então, 6/5. Se eu multiplico, é uma fração também irredutível. O que significa isso, professor? Não tem nenhum número que divida o 6 e o 5 no mesmo tempo, simultaneamente, de maneira que continuem inteiros o numerador e o denominador, que é a definição de fração. Numerador e denominador devem pertencer aos inteiros, ao conjunto dos números inteiros. Nesse sentido, multiplica aqui por 4. 6/5 equivale a 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Então, 6/5 equivale a 24 vinteavos. Multiplica isso aqui por 3 agora. Vamos lá. 4 vezes 3, 12, elevo 1. 3 vezes 2, 6, mais uma dezena, 7. 72. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 72 60avos. Perceba que eu tenho 6/5 é equivalente a 24 vinteavos, que é equivalente a 72 60avos. Para que você tenha a certeza absoluta, basta você realizar a divisão usando o algoritmo da divisão, com dividendo, divisor, quociente e o resto. Daí você vai ver que o resultado sempre será o mesmo.
Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação e na próxima aula eu vou trazer um exercício para que você tenha acesso melhor a estas informações e como fazer. Um abraço a todos, até breve, tchau, tchau!